Oi, gente, todos bem? Aqui é a Clau Gonçalves. Não vou mostrar minha carinha hoje, mas hoje eu vou fazer para vocês essa tela de login. Para quem não me conhece, eu sou Clau Gonçalves, sou professora na área de TI há 8 anos, tenho mestrado em ciência da computação, sou programadora há 13 anos, estamos aí na luta, né? E hoje eu vou mostrar o tutorial dessa tela de login que muita gente me pediu lá no meu canal do YouTube, do meu perfil do Instagram, desculpa. E hoje eu vou vir mostrar para vocês, mostrar como eu fiz, tá? Então é essa tela aqui, quando eu clico, né, para a pessoa criar uma conta, vem para outra essa tela, voltando aqui novamente. E para telas menores também, deixa eu continuar grandinha aqui, eu vou aqui inspecionar. Para telas menores também se adapta aqui, ó, o tamanho, né, da tela, a mesma coisa. Então é totalmente responsiva e eu vou mostrar para vocês. Primeiramente eu vou mostrar, gente, como que eu pensei. Eu não cheguei, não fui criando assim do nada, não. Raramente eu faço isso. Eu planejo primeiro. Então eu faço meu planejamento inicial, a primeira coisa que eu faço é meus desenhos para depois eu ir para a codificação, porque assim para mim fica bem mais fácil. Então eu vou mostrar para vocês isso aqui agora. Galera, eu peguei aqui um aplicativo aqui da internet só para me mostrar para vocês como normalmente eu penso, tá? Como eu penso antes de fazer os meus códigos, né? E naquele caso ali da tela de login, tem muitas coisinhas. Eu vou trabalhar muito com a propriedade transforms CSS, né? Com as transições, muito mesmo, tá? Mas eu tenho que criar todos aqueles elementos no HTML, então eu tenho que fazer uma forma, pensar numa forma lógica, a melhor forma, no meu caso, tá? Pode ser feita de diversas formas e que vai ser melhor para mim no meu caso, tá? Só peguei essa ferramentazinha aqui só para mostrar para vocês, né? Nós sabemos que tudo no HTML e CSS é uma caixinha. Então, todo elemento, toda tag é uma caixa, tá? Então, todas as vezes que eu faço algum trabalho parecido com a tela de login, eu sempre gosto de criar uma caixa ali chamada container, tá? Para ela abrigar todos os meus outros elementos, gente. Não olha meu desenho não, que vai ficar péssimo, mas só para vocês notarem. Só para vocês pensarem mais ou menos como que eu pensei, tá bom? Então, toda vez que eu vou fazer, que eu não vou fazer uma página, né, no modelo normal ali, que tem um cabeçalho, que tem os arquivos principais, as seções. Toda vez que eu não vou fazer esse tipo de página, então eu sempre crio uma caixa maior e vocês já viram, né, por aí. Normalmente a gente coloca o nome de container, tá? Aí depois, se vocês forem ver, né, eu tenho aqui, ó, eu tenho as minhas telas de login, né, a minha tela de login e minha tela de criar conta. Então, eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer uma outra caixa aqui, eu vou chamar ela de linha, tá? Eu vou fazer a configuração dela parecida com uma linha. Nessa caixa aqui, ó, nessa linha eu vou chamar de row, tá? Vocês vão ver lá no código, para quem já pegou o código. Eu vou colocar essas, essas minhas esses meus formulários, tá? Então, normalmente, para mim fazer tudo bonitinho, eu sempre crio mais caixinhas aqui, tá? Então, eu vou criar duas caixinhas. Por que duas caixinhas? Porque eu tenho dois tipos de formulários diferentes, tá? E por que, professora, você cria tanta caixa uma dentro da outra? Pessoal, eu acho assim mais fácil de posicionar os elementos, de fazer os alinhamentos que eu gosto, tá? Então, aqui eu vou criar
os meus formulários, tá? Então, eu dividi as duas caixas, essas duas caixas estão numa linha, né? A configuração da linha a gente vai fazer com que se ela chega até o limite aqui do meu pai, ela quebre, então essa caixa vai para baixo, então é isso que vai ajudar na minha responsividade, tá? E aqui dentro, normalmente eu vou criar uma outra caixa só para os meus elementos do formulário. Imagina que isso aqui seja elementos do formulário, tá, galera? E aqui vai ter o botão também, e assim por diante, e é a mesma coisa aqui, ó. Então, é assim que eu normalmente penso para eu criar de uma forma semântica. E isso, gente, eu faço antes de eu codificar, tá? E depois dessas caixas, eu ainda tenho os elementos aquele elemento de bem-vindo que fica naquela parte azul, né? Aquele elemento de criar conta, que fica também nas partes azuis ali, né? Dependendo da tela, com as minhas imagens. Então, para isso, eu vou criar mais uma outra linha aqui embaixo para colocar esses elementos, tá? Então a semântica pensada foi essa, tá, gente? A semântica pensada foi essa, o desenho péssimo, tá? Mas enfim, e aqui, claro, vão estar meus elementos aqui, meu texto de bem-vindo, minhas imagens e assim por diante. Então, eu sempre penso antes, tá? E eu faço isso principalmente quando eu quero fazer uma coisinha um pouquinho mais complexa, tá? Então, codificar assim é bem mais fácil. E, gente, se vocês puderem ter um quadro em casa ou riscar no papel, eu risco no papel para fazer primeiro, né? Para saber a semântica ali que eu vou fazer. Aqui também tem outro quadro, tá? É bem melhor, você se sai bem melhor, porque aqui é o meu esqueleto do HTML. Então, é mais fácil fazer assim. Claro, pessoal, claro que ao longo da codificação, a gente vai criando elementos diferentes, a gente vai adicionando outras coisas. Obviamente, para que eu chegasse, né, no resultado final, tive que trabalhar algumas coisas, muitas coisas, ir mudando aqui, mudando ali, pensando o que eu ia fazer, né? Então, não é lindo assim, né? Eu vou e planejo, faço, vai dar tudo certo, né? Todo programador sabe que não é lindo assim. Eu vou ensinar vocês, né, assim, que ficou bonitinho ali, mas não é lindo assim. Esse é o resultado final, fruto de trabalho, né? Então, mas é mais interessante a gente pensar dessa forma, tá? Primeiramente, e à medida que a gente vai construindo, a gente vai adaptando, né, os nossos modelos. Normalmente dá erro, a gente tem que voltar e assim por diante, tá? Então, agora eu vou começar o HTML com vocês, explicando, né, sobre essa óptica aqui, desse rabiscão que eu fiz aqui. Então, seguindo aquele esqueleto que eu mostrei para vocês lá naquele meu desenho, aquele rabisco. Então, a gente vai começar agora. Primeira coisa que eu fiz foi criar uma pasta em qualquer lugar, cria uma pasta em qualquer lugar aí do seu computador, só uma pasta mesmo, com o nome aí que vocês quiserem, que é bem longo, mas vocês podem criar aí na área de trabalho, nos meus documentos e ok, pronto, agora deu certinho, tá? E aqui na pasta de vocês, nós vamos criar aqui, ó, os 3 documentos base que nós precisamos. Nós vamos criar o documento principal do HTML. Eu vou criar aqui o documento do CSS e eu vou criar aqui o documento do JS, que eu vou precisar de um pouquinho do JavaScript. Vocês vão me perguntar por que eu coloco esse nome main. E eu vou falar agora por quê. Aqui, ó, quando eu aperto as teclas Ctrl e a tecla de espaço, tenho um atalho para criar esse esqueleto aqui, ó, do meu HTML. E ele já vem com os documentos com esse nome, main.
Então, por isso que eu já crio aqui com o nome de main, para que eu não precise de mudar aqui o nome dos meus documentos. E assim fica bem mais fácil para mim, tá? Para que eu possa continuar, tá bom? Vamos lá. Nessa minha tela de login, eu vou usar alguns ícones, tá? Para mim colocar e deixar bonitinho ali. Ícones de usuário, ícones de um cadeado ali para mim colocar a senha. E eu gosto muito de usar a biblioteca FontAwesome, tá? É uma biblioteca, é só vocês digitarem aí no Google. Ela tem uma parte grátis, né? A gente pode usar gratuitamente. Ela ensina direitinho como que a gente usa esses ícones, só que eu preciso de fazer a linkagem dela aqui no meu documento, aqui no meu cabeçalho aqui, ó. Então, ela também dá esse link, tá, pessoal? Se você faz, coloca o seu usuário, faz sua conta, ela vai te dar o link e ela te ensina a usar quando for necessário. Eu vou falar para vocês, tá? Então, seguindo aquela minha lógica lá de criar caixas, né? Eu vou começar a criar caixas aqui, ó. Eu vou começar a criar caixas com divs, tá? Essa minha primeira caixa, eu vou chamar ela de container, que é a minha caixa grandona. Vocês já devem, né, ter ouvido falar sobre isso. Agora, eu vou criar a minha caixa aqui de linha, né? Div. A minha primeira linha ali, eu vou colocar ali, vou colocar aqui o nome dela de linha mesmo, tá? A gente, né, dentro dessa caixa, dentro dessa linha, a gente vai ter mais duas caixinhas, né? E depois a gente vai ter mais outra linha também, não vamos? Nós vamos ter mais uma outra linha que vai ficar aqueles conteúdos, né? A gente vai ter uma outra linha aqui dentro desse container que vai ficar que vai ficar conteúdo de aquelas mensagens de bem-vindo, as imagens e assim por diante, tá bom? Então, vamos começar aqui nessa primeira linha, tá? Essa primeira linha, vocês viram que eu dividi ela em duas colunas ali, né? Eu vou ter mais duas caixas, uma do lado da outra. Então, eu vou criar aqui mais uma caixinha, um elemento chamado call, tá? Vou colocar aqui chamado call. Aqui neste momento, pessoal, quem já teve acesso aí ao código, viu que eu utilizei do conceito de alinhamentos de classes. É muito parecido, na verdade é igual o que a gente utiliza, quem já utilizou o Bootstrap, né? A gente utiliza várias classes aqui para a gente fazer as estilizações necessárias. Então, eu vou estilizar do mesmo jeito. Aqui nessa nossa tela de login, se a gente perceber, nós vamos ter duas caixas muito idênticas, né? Duas colunas muito idênticas. As colunas, elas vão ser, uma vai ser para o usuário fazer login, entrar, então vai ter um formulário, vai ter campos, e a outra vai ser para o usuário criar sua conta. Então, também vai ter campos, vai ter botão, então são coisas muito similares. E para que eu diminua o meu trabalho de repetir as estilizações que vão ser idênticas, que vão ser iguais nas duas, eu crio o conceito de classes alinhadas, que são classes que eu crio aqui no meu CSS com algum tipo de estilização, por exemplo, uma estilização de alinhamento, alinhar os itens ao centro. Eu vou ter nessas minhas duas caixas. Então, aqui no CSS, eu faço esse tipo de estilização e eu chamo aqui na minha classe das divs essa estilização. Então, eu já vou colocar as minhas classes que tem esse conceito aqui, tá? E eu vou criá-las depois lá no CSS. Uma delas é
alinhar os itens ao centro. Nessas duas caixas, nesses dois formulários, eu quero que todos os meus itens sejam alinhados ao centro, sejam bonitinhos. Então, eu vou colocar aqui, alinhar itens ao centro, tá? Então, eu já vou colocar aqui dessa forma. Ou aqui também, nessa div, ela vai ser uma coluna, né? E eu quero que essa coluna ela seja flexível no sentido de direcionamento. Tudo que está dentro dela vai ter que se comportar como colunas. O que isso quer dizer? Um abaixo do outro. Então, eu vou criar um FlexCol aqui, que vai ser também uma classe que eu vou criar lá no CSS, tá? E essa primeira div aqui é muito importante agora, isso que eu vou definir, ela vai ser essa primeira coluna, ela vai ser a div de se inscrever, que vai ser aquele formulário que a pessoa cria a conta. Isso aqui é muito importante, tá? Para que eu defina o que vai ser o formulário de criar a conta e o formulário de logar. Então, aqui, ó, eu criei 1, 2, 3 classes que eu vou ter que criar elas aqui em cima para que eu possa estilizar, tá? E vocês vão ver que elas vão ser aplicadas em outras divs aqui, à medida que nós formos criando os outros componentes, os outros conteúdos, tá? Então, ok. Aqui dentro, nós vamos ter mais divs. Agora, essa div aqui, ela vai ser uma div que vai englobar vai ser a caixa que vai englobar todo o meu formulário. Então, eu vou chamar ela de for caixa. Coloquei tudo no português para tentar ajudá-los a entender melhor, tá? E nessa div aqui, eu quero que tudo também seja alinhado ao centro, todos os meus itens sejam alinhados. Tudo vai ser alinhado ao centro, ok? Agora, eu vou criar nem preciso dar enter aqui não, eu vou criar uma outra div agora para o meu formulário, tá? Então, eu vou chamar ele de form, e esse formulário, ele vai ser o formulário de inscrição, aquele formulário que a gente se inscreve para criar a nossa conta, tá? E aqui dentro do formulário, eu vou colocar os meus inputs, né? As minhas caixinhas de entrada. E agora, eu vou utilizar ícones, os ícones aqui do Fontioso, tá? Para que eu possa utilizar, eu utilizo a tag i, lá no site do Fontioso já dá isso daqui que eu tô falando para vocês, é só vocês digitarem o tipo de ícone que vocês querem, que já dá direitinho, é só copiar e colar, tá? Esse daqui, eu vou colocar aqui, a gente coloca assim, class, no caso aqui eu quero o usuário, tá? Aqui, pessoal, essa div, ela vai ser, também vou colocar uma classe aqui, ela vai ser os inputs. Então, eu vou colocar aqui de input grupo. Escrevi errado. Input grupo. Então, nesse meu formulário de inscrição, eu quero o usuário, tá? Eu quero também o e-mail dele, eu quero a senha e um outro campo de digitar a senha, de confirmar a senha. Então, agora eu só vou mudar o que eu preciso, porque as classes são todas iguais, tá? Eu vou estilizar, toda a estilização que eu colocar vai cair em todos os campos. Eu só vou mudar aqui os meus ícones, tá? Esse meu ícone aqui, e claro, né, eu esqueci de colocar aqui um placeholder. Placeholder é aquela letra que fica apagadinha no fundo ali, tá? Vou colocar placeholder. Não sei porque tá aparecendo Arial, só vou tirar
tirar aqui, ó. Claro, né, gente? Tá errado porque não é aqui. Agora eu vou colocar o campo de input. Deixa eu até dar um Ctrl Z aqui, para depois eu pegar tudo certinho. Aqui faltou meu campo de input. Como é que eu vou digitar alguma coisa? O primeiro vai ser de texto mesmo. O placeholder dele vai ser, quero que a pessoa digite né, o nome completo, tá? Agora ficou mais certo, né? Agora sim eu vou copiar, Ctrl V, aqui eu vou mudar o ícone, envelope que chama, é isso mesmo, tá? Aqui eu vou mudar o tipo para e-mail, e aqui eu vou colocar no placeholder e-mail, pessoa digitar um e-mail. Vou fazer a mesma coisa aqui para a senha. O tipo aqui não é envelope, é lock, né? Lock, que vai ser um cadeado. Aqui eu vou mudar o tipo para password. E aqui eu vou colocar a senha. Senha. E eu vou só copiar isso daqui, que é muito idêntico. Um outro campo para confirmar a senha, mas vocês podem criar quantos campos vocês quiserem, tá? Então, ó, confirmar a senha. Ok. Aí, agora, depois de eu criar isso daqui, vamos ver como tá ficando. Aí, todos os meus coisinhas tá ficando certinho. Agora, eu vou criar o meu botão, tá? O meu botão, aquele lá de criar conta, né? Criar conta, tá? Aqui no meu botão, depois desse meu botão, eu vou colocar um pezinho aqui, para que eu possa colocar... já tem uma conta? Clique aqui, tá? Então, esse já tem uma conta, eu vou colocar dentro de um spam, que ele é um texto muito pequeno, tá? Já tem conta. E eu vou colocar aqui uma tag, que é a minha tag B. Vou colocar aqui, entre aqui. Já se a pessoa já tiver uma conta, ela vai clicar aqui, tá? A gente vai fazer a estilização direitinho, para que eu possa clicar aqui, tá? Para que esse meu B fique clicável, eu vou criar aqui uma classe chamada de pointer aqui, ó, porque lá no CSS eu vou fazer com que a pessoa clicando aqui, ó, a mãozinha, se vocês forem ver agora, ó, se eu passar aqui, ó, não vira mãozinha. Então, lá no CSS, para essa classe aqui, eu vou fazer com que o cursor vire uma mãozinha e fique clicável, tá? Ok, então, nós já terminamos aqui esse formulário aqui de se inscrever, tá? Então, 1, 2, 3, isso. Então, dentro da linha ainda, eu vou criar o meu outro formulário, tá? Então, esse outro formulário, vou colocar aqui, que eu esqueci de colocar, esse outro, o formulário de logar. Eu vou criar aqui. Então, meu formulário de logar vai ser muito idêntico, né, àquela div lá de cima, tá? Vai ser muito idêntico. Então, eu já vou até copiar aqui, ó, todas as classes aqui. Só vai me dar uma coisinha que vocês vão ver. Aqui não vai ser mais o meu formulário de se inscrever, vai ser mais agora um formulário de entrar, tá? Então, aqui eu vou criar um formulário agora para entrar, mas o resto continua a mesma coisa. Agora, eu vou fazer muito parecido com este aqui, na verdade é igual, a minha div, a minha próxima div. Então, vou copiar aqui e eu vou fazer a mesma coisa, tá? Div.
E aqui, ó, é a mesma coisa, tá? E eu vou criar aqui o meu formulário. Vou criar aqui class for. A diferença, pessoal, ó, daqui, que é o formulário de se inscrever, aqui vai ser o formulário de entrar. Por isso que é um pouco diferente, tá? Então, no meu formulário de entrar, agora eu vou ter campos muito similares. Eu vou até copiar aqui, ó. Que o input group é a mesma coisa. Ó, input group, eu vou precisar aqui, né, de um usuário, vou digitar aqui, ó, o usuário, tá? E eu vou pedir o quê? Só usuário e senha, né? Então, vou copiar aqui esse campo da senha, que é a mesma coisa. Aí, ó, input group, senha. Ok, tá? Vou fazer quase a mesma coisa aqui, ó, pro meu botão aqui, ó. Vou até copiar. Aqui também vai ter o meu botão, mas não é de criar, é de entrar, tá? Esse é o meu botão de entrar. E aqui eu vou colocar assim, ó, não tem conta. Não tem conta. Aí eu vou colocar assim, ó. Pode ser clique aqui também, não tem problema nenhum. Clique aqui se a pessoa não tiver conta, tá? Então, vamos ver como é que tá ficando. Já tem os dois criados, né? Agora a gente vai precisar daqueles... do meu fundinho azul, que eu vou criar aqui no CSS, mas e aquelas... as imagens, né? E as minhas imagens e aquelas palavras, né? De bem-vindo, crie sua conta aqui, então a gente vai fazer isso, tá? Então, agora a gente vai para essa linha aqui, que é a nossa linha de baixo, tá? Nessa linha aqui, a diferença dela é que ela vai ter esse conteúdo, né? Ela não vai ser igual ali em cima, ela vai ter alguma coisa a mais. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma outra classe chamada conteúdo linha, tá? Ela é uma linha, né? Vai ter a estilização de linha, mas vai ter uma estilização diferente para aquele conteúdo lá. Aqui dentro também vou começar a criar minhas divs. Essa div aqui, ela vai ser uma coluna também, então eu vou pegar isso aqui, ó. Ó. Nem sei se eu peguei tudo, Ctrl V. Ctrl Z, então, é class, Ctrl V. Ela vai ser uma coluna aqui, tá? É uma coluna flexível, também preciso que ela seja uma coluna flexível. E agora eu vou criar os meus textos, tá? Os meus textos que eu quero que fique lá em cima, lá no meu caso, da minha parte azul. Esse texto aqui vai ser o texto que eu vou utilizar na parte quando eu quiser entrar, tá? E vai ser um texto, vou colocar aqui um H2. Bem-vindo. A pessoa tá entrando, né? E aqui eu vou colocar uma imagem, tá? Então, vou criar uma outra div aqui e vou colocar o nome da classe de img e entrar, para mim identificar qual que é a imagem que eu vou utilizar para que eu entre. Aqui eu tenho a minha imagem, eu só vou voltar aqui, vou copiar as minhas imagens que eu já escolhi e vou colocar aqui dentro da minha pasta. Então, já coloquei, elas estão aqui do lado. Essa minha imagem aqui, ela é o de bem-vindo, ela é o de login. Então, eu vou colocar login, tá? Vou colocar aqui imagem de login. Bom,
E agora, sair daqui, eu vou colocar agora o meu conteúdo para que eu crie uma conta, tá? Vai ser muito parecido com isso daqui, vai ser uma div, aqui vai ser muito igual. Isso aqui, ó, pronto, muito igual, tá? Só que aqui eu vou até copiar, Ctrl V, só que o texto não vai ser de entrar, o texto vai ser de inscrever. E a imagem também, tá? Então, imagem de login, imagem de criar conta, tá? Eu vou trocar minha imagem aqui, que é de criar conta. Ok? Então, criei tudo. Acho que já está tudo criado aqui no meu CSS. As imagens já estão no meu HTML. As imagens já estão aqui agora que vem o bicho pegar, né? A gente vai ter que fazer toda a estilização e também trabalhar um pouquinho aqui com o JavaScript aqui. Mas vai ser bem legal, tá? Ó, aqui no meu CSS, eu vou utilizar uma letra que eu peguei lá no meu Google API, tá? O Google, gente, tem um monte de letra, tem um monte de fontes de letras para você utilizar. Você pode importar dessa forma aqui, ou você pode importar aqui no cabeçalho mesmo, tá? Mas eu prefiro importar aqui. É uma família de letras só para mim utilizar aqui no meu na minha tela de login, tá? Aqui, agora, eu vou utilizar o conceito de criar variáveis, meio que são variáveis que eu posso utilizar ao longo da minha utilização sem precisar de ficar repetindo. Eu faço muito isso principalmente para as cores, tá? Então, se uma cor que eu vou utilizar sempre, né, eu normalmente escolho 2, 3, né, cores aí, então eu vou e crio elas aqui em cima, dou um nome para elas e depois quando eu quiser utilizar, eu só chamo lá dentro de uma propriedade que chama var, tá? Quem nunca viu, legal, né? Então, vou colocar aqui cor primária. Essa cor primária aqui, vocês podem colocar aqui blue. Vocês podem definir, tá? Cor secundária. Vou colocar blue também. Mas desse blue aqui eu vou mudar. Vou colocar uma corzinha mais clarinha. Até mais claro isso, tá? Eu vou colocar o preto, que eu vou utilizar bastante. Black. Eu vou colocar a cor branca, que eu vou utilizar. Vou colocar branca, preta e branca. Que eu também vou utilizar bastante, tá? White. E eu escrevi errado, né? Tenho T. Pronto. Eu vou utilizar também um cinza. Gray. Eu vou utilizar um cinza escuro. Vou colocar gray aqui também, só para pegar aqui. Esse cinza aqui eu vou clarear ele. Ficar um pouquinho mais claro, tá? Esse aqui eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Então, quando eu precisar de utilizar essas cores, eu vou chamar aqui no meu CSS, tá? Agora, eu vou fazer as estilizações gerais, que normalmente nós sempre fazemos. Vou colocar aqui a minha família de fonte aqui
que é a Puppins, que eu peguei ela aqui, ó, tá? Então, vou até copiar ela aqui, ó, para não errar na hora da digitação. E eu sempre coloco um sans aqui para ficar mais legal, tá? Aí eu vou tirar toda a margem e padding que já vem definido aqui no meu pro padrão, que já vem, tá? E vou deixar todo o meu documento border box aqui, tá? Para considerar o tamanho até a borda e as margens, senão não considera, tá bom? Agora, eu vou utilizar o HTML e o meu corpo do documento com a altura que sempre vai pegar o tamanho da minha tela, tá? Seja qualquer tela. E vou colocar um overflow aqui, caso algum elemento passar das margens não fique desfocado. Eu só quero que não mostre aquilo que passou das margens, tá? E agora eu vou começar no meu container, tá? Vou estilizar o primeiro carinha aqui, que é o carinha de tudo, tá? De tudo aqui. Gente, não mudou nada ainda, tá? Porque estou fazendo configurações gerais, né? Estilizações gerais, agora que a gente vai colocar aqui, né? Começar no container também, que é uma certa estilização geral também. Vou colocar ele em uma posição relativa para mim poder manuseá-lo de maneira melhor. Colocar uma altura mínima grid 100. VH, também um overflow para fazer a mesma coisa, se alguma coisa passar desse container não mostrar, tá? Agora, eu vou estilizar a minha linhazinha aqui. Então, eu vou colocar linha. A minha linha, vou colocar ela como display flex, flexibilizar ela inteira. E vou colocar aqui um flex wrap. Esse flex wrap com o wrap fala assim, olha, quando eu posso ter vários elementos, mas quando esses elementos não couber na largura da minha linha, esses elementos vai para baixo, tipo a minha linha fica mais alta, então não fica desconfigurado, tá? Ele vai para baixo. E eu vou utilizar aqui uma altura aqui para minha linha aqui de 100 VH, ou seja, vai ter espaço para esses meus elementos irem para baixo. Isso vai funcionar muito bem na responsividade, tá? Eu tenho aqui a minha colzinha, então vou fazer a minha estilização para ela. Eu só quero que ela fique, essa minha col, ou seja, cada um desses elementos, esse e esse, que eles ocupem 50% do meu espaço de largura, tá? Olha só como que já ficou um do lado do outro, né? Tá ocupando 50%, não tá ocupando mais a minha largura inteira, tá? E agora eu vou fazer esse alinhamento ao centro aqui, ó, né? Que a gente utilizou, que eu já expliquei para vocês. Então, ele vai ser o quê? Um display flex. Um display flex. Eu quero que ele tenha alinhamento dos itens centralizado. Eu quero que fique tudo centralizado referente a x, y, a largura e altura. E eu quero que os meus textos também fiquem centralizados. Então, tudo que tem essa minha classe aqui, tudo que foi aplicado, vai ser tudo receber esse alinhamento flexível. E vocês veem aqui, ó, viram? Tudo para cá direitinho. Exatamente isso que eu queria, tá? Continuando aqui, eu tenho agora o meu, lá em cima, ó, o meu form caixa. Também vou estilizar ele. Ctrl V. Aqui no meu form caixa, eu vou dar uma
largura aqui, tá? Vai pegar a largura de 100% do meu pai, tá, gente? Quem é pai da forma caixa? O cole. Então, vai pegar 100% do cole, tá? Da largura do meu cole. A minha largura do meu cole tá 50% da minha tela, tá? E eu vou pegar aqui um max, o widget, ou seja, a largura máxima tem que ser, não pode passar de 28 rem. Rem, se vocês forem ver todas as unidades de medidas que eu estou utilizando, não é em pixels, é em rem, vai ser porcentagem, VW, VH, isso é ótimo, porque essas unidades de medidas, à medida que o tamanho da minha tela vai diminuindo, elas diminuem também, porque elas sempre vão olhar o tamanho da tela. Isso é maravilhoso, gente, ajuda a gente demais, tá? Agora eu vou utilizar o meu form. Então, vamos o meu form. Estilizando o meu form aqui, eu vou colocar um espaçamento entre o elemento e a minha borda de um rem. Vou colocar um background color. Aí eu vou chamar aqui, ó. Eu quero, olha só, a cor branca. Eu chamei. Fica bem mais fácil, né, do que eu ter que ficar digitando, tá? Vou colocar um border radius aqui de 1.5 rem. Um border radius de 1.25 rem. Aqui a minha largura, ele vai pegar do meu papai, do pai dele, da mãe dele, do elemento acima dele, de 100%. Eu vou colocar uma sombra, que é um Box Sheldon, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Que já fica, que eu já vou colocando aqui, ó. Eu quero uma sombra bem escura. Opa, 0, 0, e aqui vai ser 0.35, tá? Vai ser uma sombra bem escura, e essa sombra vai ser para fora, tá? Então, vou colocar 0 pixels, 5 pixels que vai ser para cima, 15 px dos lados. Ok? Vamos ver como que tá ficando. Ó. Então, ó, a sombrinha de 5 tá aqui. Tá vendo que ela tá bem menor? E a de 15, vou ficar a sombrinha, já começou a ficar arredondado, já começou a ficar bem legal aqui. Deixa eu fechar e a gente voltar. Eu vou trabalhar aqui, pessoal, muito com essa propriedade de transform. Essa propriedade de transform, ela possibilita que a gente movimente os nossos elementos e dê a impressão que eles são em 2Ds, tá? Então, se você não conhece muito essa propriedade, ela tem vários valores, tá? Eu aconselho vocês estudar um pouquinho, tá? Aqui eu vou colocar um scale, que é um zoom ali de 0, tá? Um zoomzinho bem zero, bem pequenininho, tá? E eu vou colocar também, além de trabalhar com as propriedades de transform, eu vou trabalhar com a propriedade de transição, tá? Nesse formato de tela de login, é muito perceptível que os elementos saem quando eu quero alguma coisa, uns saem e outros entram. Então, eu vou trabalhar muito com transform e transições, tá? Aqui, por exemplo, nos forms, eu vou trabalhar com uma transição bem pequenininha de 0,5 segundo. E esse tipo de transição aqui, ó, ela sai devagar na entrada e na saída, tá? E nessa transição também, eu vou colocar um delay, que é um atraso, tá? De 1 segundo para ela não sair muito rápido. Né? Os meus forms, eles vão acabar saindo e entrando à medida que eu clicar ali nas minhas telas, né, que eu quero, tá? Agora, eu vou estilizar o meu input group, todos os meus inputs groups aqui. Vou fazer a estilização, vou colocar eles como posição relativa.
Eles vão ter a largura 100% do elemento pai deles, que é o form, tá? E eles vão ter margens. A margem dos lados de um rem, tá? E 0 em cima e embaixo. Eu vou trabalhar agora com input group, mas com os meus ícones. Então, posso fazer isso daqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, só que o íconezinho. Eu vou colocar a posição dela, posição absoluta, ficar sempre no mesmo lugar. Um top que é um espaçamento em cima de 50%, um espaçamento do lado esquerdo de um rem. Eu vou colocar um transform também neles, tá? Eles vão fazer um movimento aqui vertical, tá? De menos 50%, eles só vão movimentar 50%. E eu vou colocar, deixa eu abrir aqui pra ir vendo, né, como vai ficando. Deixa eu só fazer isso aqui, ó, que fez o meu elemento sumir, ó. Depois eu volto. Ok, ó, agora sim, depois eu vou voltar. Então, deixa eu até tirar aqui para mostrar para vocês de novo, ó. Transforme. E eu vou fazer ele movimentar aqui, menos 50%. Aí, ó, eles foram lá para cima, tá? Vou colocar um font size de 1.4 rem, bem grandinho, tá? Eu vou colocar uma cor neles, color. Vou chamar uma daquelas cores lá que eu criei, deixa eu ver, cor cinza escuro, isso. Ficou um cinzinha escuro, tá? Agora, eu vou utilizar os meus inputs, grupos, mas com a minha tag input, tá? Ctrl V, opa, não copiei o aqui. Eu vou colocar input aqui. Eu vou utilizar cada um deles também com a largura do pai. Não é 10%, é 100%. Vou colocar padding, que é espaçamento, né, entre o elemento de um rem em cima e 3 rens dos lados. Aí já começou a ficar bonitinho. Um font size, um tamanho de um rem. Vou colocar um background color aqui. Vou colocar também daqueles que eu criei. Não, cinza escuro não dá não. Vai ser cinza também, ó. Vai ser o cinza. Então, talvez aqui, gente, é aqui o cinza escuro. Então, aqui vai ser cinza, tá? Vou colocar border radius de 0.5. Rem também, arredondou. Vou colocar uma borda de 0.125 aqui. Aí ficou bem sólida. E vou colocar uma borda branca. Ó, ficou bem disfarçadinha, né? E eu vou colocar outline none, sem nenhum tipo de linha, ó. Agora tá ficando bem melhor, tá? Agora, quando eu clicar neles, eu quero que tenha um foco, tá? E quando eu clicar neles aqui, eu quero que a minha borda fique azul. Então, eu vou fazer isso aqui, ó.
Group. Deixa eu copiar tudo aqui. Aí eu vou colocar Focus. Tem aqui embaixo, ó. Quando eu fazer isso, eu quero que a minha borda... Vou copiar aqui, que já é a mesma coisa, só muda a cor. Deixa eu ver. Só que a cor, eu quero que seja a minha cor primária. Ó, agora sim. Nos todos eles. Ótimo. Ótimo, ótimo, né? Deixa eu esconder isso daqui para ficar bem melhor para vocês verem. Agora a gente vai para o botão, tá? A gente vai configurar aqui o botão. Então, nós vamos em For, botão. A gente vai colocar o cursor nele de mãozinha. Aqui, ó, virou mãozinha, tá? Vamos colocar também o tamanho dele aqui de colocar 90% do pai. Não colocar muito grande, não. Não colocar 100 para ele ficar junto com do tamanho dos meus campos. Um padding aqui de 0,6 rem, altura e 0 na largura. Deixar eles sem borda. Colocar uma cor, né? Background color aqui eu colocava a cor primária, o azul, né? E o colo eu vou colocar a cor branca. Ficou branco, isso é ótimo. Vou colocar um border radius aqui, que eu esqueci. Um border radius de 0,5 rem. Ficou também arredondadinha. Font size. Font size 1 rem. Tá? Não vou colocar 1,2, vai ficar um pouquinho maior, vai ser melhor. Isso. E sem nenhuma linha. Tenho certeza que não vai ficar nenhuma linha. Ok, pronto. Está sendo criado. Agora, eu vou estilizar o próximo, que é o meu P, tá? Então, vamos lá. For P. O meu P vai ter só margem aqui, ó, de 1 rem na altura, tá? E 0 na largura. E vai ter uma font size aqui de 0,8 rem. Então, eu diminuí eles para não ficar grande. E uma cor, vou colocar aqui uma cor diferente. Vou colocar a cor secundária. Não ficou legal. Vou colocar uma outra cor. Que eu não defini. Vamos lá. Um blue. Um violeta aqui. Eu vou colocar mais escuro. Assim, ó. Mais claro, né? Isso agora acho que ficou bom. E pronto, tá? Agora, eu coloquei aqui, ó, na minha coluna, cadê? Flex Code. Eu não defini ela. Deixa eu definir ela aqui. Que eu disse para vocês que ela ia ter uma flexibilização em forma de coluna. Não vai mudar muito aqui agora não, mas eu tenho que definir ela, tá? Aqui eu vou pegar essa classe pointer aqui, ó, para quando eu passar o mouse aqui em cima, virar um dedinho, tá? Então, cursor, pointer. Agora sim, ficou clicável, virou um dedinho. Agora, eu vou fazer esse conteúdo linha aqui, ó. Estilizar este conteúdo linha, tá? Vou colocar uma posição aqui absoluta, sem espaçamento em cima, tá? Vai ficar left,
também sem espaçamento, tá ficando tudo desconfigurado, mas a gente vai resolver, tá, gente? Sem nenhum point event, sem nenhum evento aqui, nessa linha. Eu vou colocar um z-index, tá? O z-index, pessoal, ele coloca um elemento em cima do outro, tá? E eu vou colocar o widget de 100% do meu pai. Nós vamos trabalhar aqui. Eu vou agora fazer o do meu texto. Vamos lá. Meu texto vai ter margem, todas as margens aqui, esse nem tá aparecendo aqui, né? Vai ter margens aqui de 4 rem e uma cor color. Eu vou pegar aquelas cores que eu uso lá, vou colocar uma cor branca aqui, ó. Vocês podem ver que ele tá aqui em cima, tá? Uma cor branca. Agora, nós vamos por texto mais o H2, que são essas daqui, ó, tá? É muita coisinha, mas a gente vai conseguir. Colocar 3.5 rem. Vou colocar o fonte, vou colocar bem fortinho, um negrito bem fortinho, tá? É isso que o fonte weight faz. Uma margem left de 12 rem, para ficar bem para a esquerda. E aqui eu vou colocar uma transição nele, que vai funcionar com 1 segundo, tá? E esse easing out. Então, ele vai ter a transição na entrada e na saída. Vamos lá agora. O texto P, que são esses elementos aqui, né? Esses meus elementos. Não, na verdade nem tenho aqui. Eu vou agora já direto para minha IMG. IMG, que são as minhas imagens. Eu vou colocar elas do tamanho de 30 VH, então elas vão ficar menorzinhas, já ficaram menorzinhas aí. Também vou colocar a transição nela, que elas vão precisar dessas transições, né? De 1 segundo, é a mesma aqui. E um delay que eu esqueci de colocar. Esse aqui. Um transition delay aqui. Vai ser de 0,4 segundos aqui, tá? Calma que essas transições, elas vão acontecer, gente. Agora, falta muita coisa, mas o principal que falta criar é aquela parte azul. Eu vou criar um elemento antes, que é o elemento before. Então, estou criando um elemento antes, before e after, dá a oportunidade da gente criar elementos antes e depois do elemento principal, no caso aqui do container, tá? Então, o que eu vou colocar nesse elemento? No momento, nada, tá? Eu vou colocar ele com a posição aqui absoluta. Vou colocar um top nele de 0, um height de 0 também. Vou colocar aqui a altura dele de 100 VH, então ele vai pegar toda a minha tela, tá? O width aqui, ó, a largura dele, vou colocar aqui de 300 VW, então 300 aqui do meu container, tá? Do tamanho do meu container. Vou colocar um background aqui, vou colocar um image, mas na verdade o background image é só para mim fazer o linear gradiente, tá, galera? Então,
menos 45 DEG, menos 45 DEG, deixa eu dar aqui o var, né, que é minha cor primária, vou pegar um 0%, e eu vou colocar o outro var, minha cor secundária, colocar aqui 100%. Ótimo, começou a ficar do jeito que a gente quer, tá? Aqui eu vou colocar o meu transforme, vou mexer nele aqui, tá? Então, vou colocar um translator de 35% e 0. E aqui, o translator, pessoal, eu tô mexendo com ele para os lados, tá? Para os lados. Então, vamos que vamos. Vamos esperar aqui. Aqui tá tudo junto, gente. Ainda não... Depois que eu criar isso daqui, eu vou trabalhar lá no JavaScript. Porque aqui os dois formulários estão juntos, não é mesmo? Então, eu tenho que fazer de uma forma com que isso daqui, ó, eles fiquem separados, tá? Primeiro, eu só tô criando aqui o meu elemento before aqui, só para mim conseguir fazer e vocês conseguirem ver mais ou menos como que vai ficar. Depois eu vou colocando as transições, tudo que vai precisar, tá? Vou colocar aqui um transition de 1 segundo, ok, mesma coisa. Vou colocar um z-index também para ele ficar bem em cima, colocar o mesmo valor do que eu coloquei ali em cima. Um box Sheldon também, RG. Aqui a mesma cor, da mesma forma, 0px, 5px e 15px. Vou colocar aqui bordas, né? Vou arredondar a borda, border, bottom right. Aqui eu vou colocar, fazer um cálculo, tá? 50 VW e 50 VH. Tá? Aqui eu vou só copiar. O que vai mudar aqui vai ser o... claro que é top, que é left. Ok. Só vou criar mais uns elementos aqui antes e depois, tá? Mas antes disso, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, para ficar mais legível e mais entendível, vamos fazer o nosso JavaScript desse elemento, tá? Como que vai ser o JavaScript do nosso trabalho, né? A gente precisa de pegar o nosso container. Então, aqui eu vou criar um ID container, para mim vir aqui, criar um let container, recebe documento.getById, ótimo, então, Ctrl C, que eu vou vir aqui pegar o meu container, tá, gente? Ó, peguei o meu container. Aqui eu vou criar uma função para que, quando eu clicar nesses entre aqui e clique aqui, eu vou chamar essa função aqui para poder mudar as telas, tá? Então, eu vou criar aqui uma função toggle, pode ser isso aí. Ela vai ser uma função anônima, tá? Para quem já está um pouquinho no JavaScript, né? JavaScript dá essa opção de função anônima, a gente não precisa de passar nome, nem passar nada, nenhuma expressão aqui, né? Então, uma variável aqui, toggle está recebendo uma função anônima, onde eu vou ter o meu container, que vai chamar a class list.toggle
E eu vou aqui, eu vou chamar a entrar, tá? Só um minuto que eu vou explicar isso, só vou fazer isso aqui. É a mesma coisa para escrever. Ok, é o seguinte, essa função toggle aqui, olha, ela automaticamente, quando a gente clica, quando a gente chama ela verifica se a classe que a gente colocou aqui, se o elemento que a gente colocou aqui está dentro dessa lista. Se não estiver, ela coloca, então ela mostra. Se estiver, ela tira. Então, ela vai fazer isso com as duas, tá? Quando eu clicar, então, uma vai ficar alternando com a outra. Então, é isso que vai fazer. Essa função aqui, eu tenho que chamar ela aqui, ó, nos meus Bs, tá? Eu, através do onClick, Ctrl V, chamei a minha função. E eu vou fazer a mesma coisa lá no outro aqui, ó. Aqui, tá? Mas eu tenho que começar com alguma janelinha primeiro, né? Com alguma div primeiro. Para isso, eu vou utilizar o setTimeout, que é uma função do JavaScript que ele faz essa colocação primeiro. Então, olha só. Aqui, o que eu estou fazendo? Também chamando uma função não nomeada, né? E eu vou fazer container, vou chamar o class list e vou adicionar a minha primeira que eu quero. Quem que eu quero primeiro? A entrar. Então, a entrar. Bom, se eu quero primeiro a entrar, quando eu clicar, se a pessoa não tiver os meus, se ela não tiver conta, então ela vai clicar, vai retirar o toggle, vai retirar daqui e vai deixar a inscrever, que ele não vai estar, tá? Ok. Aqui, deixa eu ver se tá certinho. Tá. Agora é só a gente terminar aqui o nosso CSS com todas as nossas transições necessárias, tá? Tem um monte de transiçãozinha pra gente fazer esses carinhas aqui, ó. Fazer algumas já até começaram pra gente fazer e deixar bonitinho. Agora a gente vai trabalhar com muitas transições, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar um container. Agora eu vou trabalhar com a transição, com a classe entrar. Então, vou trabalhar com a classe entrar. Eu vou criar alguma coisa depois, tá? Antes quer dizer, né? Então, eu vou fazer um transform aqui, ó. Vou fazer um transform, um translator 0, 0, tá? Opa. Deixa eu vir aqui em cima agora, que eu tinha comentado esses aqui, e voltar com eles, que agora sim, agora vai dar para ver como que eles vão funcionar, tá? Ok, e aqui eu vou dar um right de 50 por 50%, tá? Agora, eu vou fazer quase a mesma coisa com a minha classe inscrever. Deixa eu pegar ela aqui. Ela aqui, minha classe inscrever, Ctrl V. Eu vou fazer um transform nela, só que ao contrário de 0 aqui, eu quero que ela se movimente 100%, tá? Então, vamos que vamos. Agora eu vou fazer, nossa, um monte de transição, gente. Agora sim que vai funcionar direitinho, tá? Vou pegar meu texto, ponto, texto, ponto entrar,
tá? Vou mexer aqui com H2. Eu vou copiar aqui, Ctrl V, aqui vai ser um Bzinho, e aqui vai ser ponto .img, ponto entrar, minha imagem também, né, que ela chama entrar, img, eu vou dar um transforme nela, vou fazer ela se deslocar aqui para os lados, tá? De menos 250, pronto, aí ó, se deslocou, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa mentira, né? Aqui vai ser inscrever. Ctrl V. Ctrl V. E aqui vai ser 250. Bom, tá sumindo tudo, né? Agora, eu vou fazer outras aqui. Vamos lá. Ponto container. Ponto entrar. Ponto texto. Ponto entrar. Agora eu vou trabalhar com o meu título. Vou fazer aqui também com os meus P's, tá? São os meus, as minhas linhas lá, tudo que eu coloquei dentro do meu P, tá? Vou fazer aqui com a minha imagem também, img, aqui, img. Agora eu vou fazer a mesma coisa, tá? Com o inscrever, Ctrl V, aqui, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Se não der nenhum erro depois, a gente fica copiando. Eu vou fazer um transforme, vou fazer eles translate Y, translate X, 0. Agora, eu vou fazer um container, ponto entrar, for, né, tem que fazer no form também, for, ponto entrar, vírgula, ponto container, fazer com todos aqui, ponto entrar, vírgula, container, ponto entrar, vou pegar minha primeira div, tá, gente? Depois do entrar, vírgula, agora a mesma coisa com inscrever. Então, aqui é inscrever. Eu vou dar um transforme, vou dar meio que um zoom aqui, ok? Ok. Agora nós vamos aos nossos erros, né? Porque com certeza tem bastante erro aqui. Pessoal, uma coisa que nós não fizemos corretamente é isso daqui, ó. Nós temos que chamar o documento em JavaScript depois que toda a minha página carregar. Porque se eu chamar aqui no cabeçalho, a leitura do documento HTML, ele vem de cima para baixo, né? Imaginem vocês, se eu chamo ele aqui, ó, e ele faz a leitura, ele não vai encontrar o container, porque ele ainda não existe na minha árvore DOM, né?
a minha árvore que existe no domo aqui. Então, eu tava chamando ele aqui, obviamente que tava dando tudo errado, e eu passei ele aqui para baixo. Então, agora veio que está dando certo, olha. Era só isso que estava dando errado, tá? O que eu tenho que fazer agora é a nossa responsividade, ó, tá? Que eu ainda não fiz, que nós vamos fazer agora. Então, vocês podem mudar tudo que vocês quiserem, tá? Tudo bonitinho. Então, é isso que acontece aqui no meu JS, olha só. Primeiro, vou colocar aqui, ele mostra essa tela aqui de entrar, então tudo que tem lá a classe entrar tem, vem para cá primeiro. Quando eu clico aqui, chama a minha função e ela pergunta assim, olha, lá dentro do meu class list já tem a entrar, então eu vou tirar ela e vai para a próxima linha. Tem já a inscrever? Não, então eu vou colocá-la. Então, é assim que funciona. A gente, agora, nós vamos para fazer a nossa responsividade agora, tá? Vamos lá, diminuir aqui um pouquinho. Deixa eu colocar um pequeno comentário aqui. Nossa responsividade, tá? Para ficar bonitinho, para ficar melhor. Eu vou fazer um tipo só de responsividade, tá, gente? Depois, né, vocês podem fazer para vários tamanhos, então eu vou fazer aqui, né, para o tamanho menorzinho. Então, eu vou começar com as minhas mídias, tá? Vou colocar somente aqui a tela, somente screen, and aqui tá errado, aqui opa, vou colocar aqui o tamanho max width, vou colocar ali 625 pixels, tá, de largura, só para vocês verem como que vai ficando, tá? Eu vou fazer mudança e um monte de coisa, né, que eu vou ter que mudar. Vou ter que pegar o meu container, tá? Eu vou colocar aqui before, vou criar um outro elemento nele, tá? Eu vou fazer isso com container ponto entrar também, né, que é minha classe onde tem entrar. Vou criar também um elemento antes dele. Aqui eu tenho que colocar um ponto, né, gente? E aqui eu vou fazer um container ponto se inscrever também, vai ser a mesma coisa que esse. Deixa eu só pegar aqui. Então, eu vou criar 3 elementos aqui, tá? Inscrever. Vou criar 3 elementos extras, porque eu vou precisar. Vou colocar essas alturas deles aqui de 100 VH. Vou colocar bordas, vou arredondar as bordas ali, né? The rádio bottom aqui no right, arredondar a borda ali. Top left. Aqui. Deixar a borda de 0. Vou colocar um z-index aqui de 0. Tirar o transform deles todos, né? E zerar a minha lado direito, tá? Agora, vou criar mais coisas, tá? Ponto entrar. Lá no ponto entrar. Vou fazer também aqui com conter. Mesma coisa, só que vai ser com inscrever. Esse aqui, inscrever. E aqui também. Tá? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer um
transform, um translator Y, 0 aqui. Bom que vocês estão vendo acontecendo aí, né? Ó. Agora, eu vou pegar o meu conteúdo linha, vou alinhar os itens começar pelo início, né? E vou colocar aqui importante. Isso quer dizer que isso é de extrema importância, prioridade para o meu navegador fazer. Ok? Vou pegar aqui o meu conteúdo linha, tá? Aqui no na minha coluna. E vou fazer um transform, um translator Y de 0. E vou pegar o background do pai dele, tá? São 7. Peguei o background do elemento pai. E agora, o call, que é uma das mais importantes nesse momento, tá? Edit aqui de 100%. Para um ficar um embaixo do outro, tá, gente? Uma posição absoluta, tá? Já tá se transformando, né? Um background color aqui, branco, ficou branquinha. Colocar um border, vou arredondar a borda lá no topo esquerda, de 2 rem. Vou arredondar também o topo direito, também de 2 rem. Vou fazer mais transformes aqui agora. Translator Y vai mudar de posição em 100%. E uma transição aqui de 1 segundo. Esse a entrada e na saída, tá? Agora, a minha linha também vai mudar. Vai ter alinhamento dos itens aqui. Flexend. Vai começar o alinhamento, né? Pelo final. E o Justifying Content vai também ser Flexend. Aqui. Tá quase pronto. Agora, vamos no For. For. Ele vai ter um box Sheldon zerado, tá? Vou tirar a sombra dele, tirar a margem e vou tirar a padding também. Tirar a margem e padding. Vamos lá para os meus... Agora, para o meu texto, né? Também vou tirar a margem. Os meus P's aqui, eu vou tirar, colocar um display. None. Tá? E o meu texto H2, nós vamos colocar margem 0,2 rem. E um font size de 1,5 rem. Então, aqui tá indo e aqui. Tem alguma coisa errada aqui em cima. Vamos lá?
Aqui, gente, eu esqueci, ó, do padding 2 rem. 2 rem. Agora sim. Ah, eu coloquei bem-vindo em tudo, é por isso. Deixa eu vir cair. Colocar. Aqui é criar a conta, crie sua conta. Pronto. Vamos ver aqui. Ok. O que nós podemos fazer aqui, ó? Ou nós podemos, né, sumir com a imagem, né? A gente pode vir aqui. Podemos fazer assim, ó. Vamos lá. Ponto .img. Vou entrar, né? Colocamos display. Nome. Não entrar, não. Então, é o inscrever. Ok, vai sumir. Inscrever. Vamos ver aqui. Agora sim. Ótimo. Deixa eu mostrar para vocês aqui no navegador como que fica, tá? Funcionando bem, direitinho. Quando eu clico aqui, vem no criar conta, minha imagem direitinho. Volta também. Eu vou aqui no meu botão inspecionar, aqui ó, para mostrar o tamanho da tela. E ó, para, né, tamanho de outras telas, aí ó. Fico feliz de ter, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham aprendido. É muita coisinha, mas a gente consegue aprender, a gente consegue tirar tudo, tá? Gente, se inscreva aí no canal, deixa o like, manda para aquelas pessoas que estão precisando, né, de aprender. E beijinho para vocês, até uma próxima.